A Arca da Aliança, um dos artefatos mais enigmáticos e sagrados da Bíblia, tem fascinado crentes e estudiosos por séculos. O que exatamente era essa Arca Dourada e por que era tão importante para os israelitas? Hoje vamos explorar a história, os mistérios e o impacto da Arca da Aliança, desde sua construção até seu desaparecimento. Prepare-se para uma jornada através do tempo e da fé. A ordem divina para construir a arca marcou um momento crucial na história dos israelitas. Deus instruiu Moisés com detalhes precisos, sublinhando a importância da obediência e reverência. Este ato simbolizava a aliança entre Deus e seu povo, estabelecendo um pacto sagrado e duradouro. Os materiais utilizados na construção da arca foram meticulosamente escolhidos. A madeira de acácia, conhecida por sua durabilidade, foi revestida com ouro puro, conferindo à arca um brilho celestial. As dimensões precisas e a qualidade dos materiais refletiam a grandeza e a santidade da obra divina. Bezalel e Aholiabe foram os habilidosos artesãos escolhidos para a tarefa. Dotados de sabedoria e talento, eles seguiram fielmente as instruções divinas. Seu trabalho meticuloso e dedicação exemplificavam a cooperação entre o divino e o humano na realização de propósitos sagrados. O ouro e a madeira de acácia não foram escolhidos apenas por sua durabilidade e beleza. O ouro representava a pureza e a divindade, enquanto a acácia simbolizava a incorruptibilidade. Esses materiais, juntos, formavam um símbolo tangível da presença e santidade de Deus entre seu povo. Os querubins sobre a arca tinham um significado profundo. Com asas estendidas, eles simbolizavam a guarda e a reverência pela presença divina. Essas figuras angelicais eram um lembrete constante da proximidade de Deus e da necessidade de manter um coração puro e devoto. Moisés, escolhido por Deus, desempenhou um papel crucial na supervisão da construção da arca. Ele assegurou que as diretrizes divinas fossem seguidas rigorosamente, garantindo que cada detalhe estivesse em conformidade com a vontade de Deus. Sua liderança foi essencial para a criação desse objeto sagrado. O propiciatório, uma tampa de ouro puro, tinha um significado profundo. Era considerado o lugar onde Deus se encontrava com seu povo, um símbolo de misericórdia e perdão. Durante os rituais, o sumo sacerdote aspergia sangue sobre ele para expiar os pecados de Israel. Dentro da arca estavam guardados itens sagrados, as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão. Esses objetos simbolizavam a aliança de Deus com os israelitas e serviam como lembretes constantes de sua provisão e liderança. A consagração da arca envolvia rituais elaborados de purificação. Os sacerdotes realizavam cerimônias específicas para santificar a arca, utilizando óleos e incensos sagrados. Esse processo garantiu que a arca fosse digna de abrigar a presença divina e de ser usada em cerimônias religiosas. A aliança com Deus, simbolizada pela arca, firmou um pacto eterno entre Deus e os israelitas. Este acordo divino prometia proteção e bênçãos em troca de obediência e devoção. A arca era o testemunho físico dessa relação sagrada, inspirando reverência e compromisso espiritual. A Arca da Aliança é frequentemente retratada como um instrumento de milagres, sendo o centro de diversas narrativas bíblicas que mostram o poder divino em ação. Suas intervenções sobrenaturais demonstram a presença ativa de Deus entre os israelitas, reforçando a fé e a obediência do povo. Nas batalhas, a arca desempenhou um papel crucial, sendo levada pelos sacerdotes à frente dos exércitos de Israel. Sua presença simbolizava a garantia de vitória, infundindo coragem nos soldados e conferindo-lhes uma vantagem espiritual que frequentemente resultava em triunfos impressionantes sobre os inimigos. Durante a travessia do Rio Jordão, a arca realizou um dos milagres mais marcantes. Quando os sacerdotes que a carregavam tocaram as águas do rio, estas se abriram, permitindo que o povo de Israel cruzasse em terra seca, reafirmando os prodígios de Deus para com seu povo. A queda de Jericó é um exemplo clássico do poder catalisador da arca. Ao ser carregada em procissão ao redor das muralhas da cidade por 7 dias, seguida por um grande clamor dos israelitas, as muralhas ruíram, concedendo-lhes uma vitória decisiva e demonstrando a força invencível de Deus. Quando os filisteus capturaram a arca, foram rapidamente afligidos por uma série de calamidades. Esta maldição serviu como uma advertência clara do perigo de desrespeitar o sagrado, sublinhando a necessidade de reverência
e demonstrando a proteção divina que envolvia a arca, mesmo longe de seu povo. A Arca da Aliança era vista como um poderoso escudo divino, protegendo os israelitas de ameaças externas. Sua presença transmitia segurança e confiança, assegurando que Deus estava entre eles e cuidava do seu povo. Essa proteção era essencial nas batalhas e na vida cotidiana. Somente sacerdotes especialmente consagrados podiam tocar na arca, destacando sua sacralidade e impondo respeito. Esse privilégio exclusivo reforçava a importância do sacerdócio e sublinhava a necessidade de pureza e reverência ao lidar com objetos sagrados, como um símbolo tangível da presença divina. A arca era considerada o trono de Deus, simbolizando sua soberania e presença entre os israelitas. Sua localização no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo e do templo, reforçava a ideia de que Deus habitava no meio do seu povo, guiando e protegendo-os. Durante o Yom Kippur, o sumo sacerdote realizava rituais específicos envolvendo a arca, pedindo perdão pelos pecados do povo. Esse ato de expiação era central para a renovação espiritual e a manutenção da aliança com Deus, destacando a importância da arca no sistema religioso israelita. O poder mortal da arca punia aqueles que se aproximavam dela de maneira irreverente ou desrespeitosa. Exemplos bíblicos mostram que tocar na arca sem permissão resultava em morte imediata, evidenciando a seriedade com que a santidade e os mandamentos divinos eram tratados. A transferência da Arca da Tenda da Congregação para o Templo de Salomão marcou um momento solene e profundamente significativo na história israelita. Este ato representou a transição de um período nômade para uma era de estabilidade e permanência espiritual em Jerusalém. A cerimônia de dedicação do templo foi um evento grandioso que consolidou a arca como o centro da adoração israelita. A presença da arca conferiu um senso de sacralidade incomparável, unindo a nação em torno de sua fé e identidade espiritual. A manifestação da glória de Deus no templo foi um testemunho tangível da presença divina entre os israelitas. A arca, localizada no Santo dos Santos, tornou-se o ponto focal dessa revelação, enchendo o espaço com uma aura de santidade e poder. A localização exata da arca no Santo dos Santos reforçou seu papel central na liturgia do templo. Apenas o sumo sacerdote podia se aproximar dela, e isso apenas uma vez por ano, durante o Yom Kippur, sublinhando a santidade e o mistério associados a este artefato sagrado. A função litúrgica da arca no templo abrangia diversos rituais e festividades que celebravam a aliança entre Deus e Israel. Ao servir como um ponto de convergência espiritual, a arca consolidava a prática religiosa e fortalecia a coesão e a identidade do povo israelita. O sacerdote principal tinha um papel crucial no Templo de Salomão. Ele era o único autorizado a entrar no Santo dos Santos, onde a arca repousava. Esse privilégio sagrado exigia uma preparação rigorosa e simbolizava a intermediação direta entre Deus e o povo de Israel. A renovação da aliança no templo era um momento de profunda significância espiritual. Reafirmava o pacto entre Deus e os israelitas, fortalecendo a identidade nacional e espiritual do povo. Esses rituais serviam como lembrete constante da presença e das promessas divinas. A arca simbolizava a unidade nacional do Reino Unido de Israel. Sua presença no Templo de Salomão consolidava a centralidade de Jerusalém como o coração espiritual e político do reino. Era um símbolo poderoso da coesão e da força do povo sob a liderança divina. A construção do templo foi profundamente influenciada pela presença da arca. Os planos arquitetônicos e os materiais escolhidos refletiam a santidade e a importância desse objeto sagrado. Cada detalhe visava honrar a morada de Deus entre os homens, tornando o templo um lugar de reverência e adoração. O véu do Santo dos Santos conferia um ar de mistério e segredo ao local onde a arca repousava. Esse véu separava o espaço sagrado do resto do templo, simbolizando a transcendência divina e a necessidade de pureza para se aproximar de Deus. A invasão babilônica foi um evento devastador para os israelitas, culminando na destruição do Templo de Salomão. Durante o saque, muitos tesouros sagrados foram perdidos ou levados. A Arca da Aliança,
peça central de culto e simbolismo, desapareceu misteriosamente, deixando um vazio espiritual profundo. Diversas teorias surgiram sobre o paradeiro da arca. Alguns acreditam que ela foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão, possivelmente em túneis subterrâneos ou cavernas secretas. Outras especulações sugerem que a arca foi levada para um local seguro fora de Jerusalém, permanecendo oculta até hoje. Historiadores antigos, como Flávio Joséfo, mencionaram a arca em seus escritos. Contudo, seus relatos são ambíguos e não fornecem detalhes conclusivos sobre seu destino. Essas narrativas alimentam a curiosidade e o debate entre acadêmicos e teólogos, mantendo vivo o mistério do desaparecimento da arca. A Igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia, é um dos locais mais fascinantes relacionados à arca. Segundo a tradição etíope, a arca foi levada para lá por Menelik Pimencheiro, filho de Salomão e da rainha de Sabá. O acesso à suposta arca é restrito, aumentando o enigma. Ao longo dos anos, muitas expedições foram organizadas para encontrar a arca, mas todas fracassaram. Exploradores e arqueólogos enfrentaram obstáculos insuperáveis, desde terrenos inóspitos até a falta de evidências concretas. Essas buscas infrutíferas apenas intensificaram o fascínio e a mística em torno da arca. As buscas pela Arca da Aliança têm sido infrutíferas, com inúmeras expedições falhando em localizar o artefato sagrado. Exploradores e arqueólogos têm vasculhado o Oriente Médio e além, sem sucesso. Cada tentativa frustrada só aumenta o mistério em torno do paradeiro da arca, mantendo viva a curiosidade global. Profecias antigas e modernas alimentam a esperança de que a arca um dia será encontrada. Textos religiosos sugerem que seu retorno está ligado a eventos grandiosos no futuro, fomentando especulações e expectativas. Esse otimismo perpetua a busca, mesmo diante de repetidas decepções e pistas falsas. A perda da arca teve um impacto profundo no judaísmo, simbolizando uma desconexão temporária com o divino. A ausência do artefato sagrado é sentida como uma lacuna espiritual e histórica, influenciando rituais e práticas religiosas. A busca por ela é também uma busca por reconexão. A esperança de reencontrar a arca está fortemente ligada à ideia de um templo reconstruído em Jerusalém. Muitos acreditam que a redescoberta do artefato sagrado será um sinal do início de uma nova era espiritual. Esta visão motiva tanto a fé quanto a arqueologia. Lendas e mitos em torno da arca desaparecida são abundantes. Histórias de poder sobrenatural, maldições e proteções divinas cercam o artefato. Essas narrativas contribuem para o fascínio contínuo e a aura de mistério que envolvem a arca, mantendo seu legado vivo na imaginação popular. A Arca da Aliança representa a relação sagrada entre Deus e o povo de Israel, simbolizando um pacto eterno de fidelidade mútua. Esse artefato não é apenas um objeto, mas um testemunho tangível do compromisso divino, reforçando a confiança e a obediência dos israelitas em sua jornada espiritual. Guardando as tábuas da lei, a arca personifica a essência da legislação divina dada a Moisés no Monte Sinai. Esses mandamentos são a base moral e espiritual de Israel, e a arca serve como um lembrete constante da necessidade de seguir os preceitos estabelecidos por Deus. A presença divina é simbolizada pela arca, que era considerada o trono de Deus na terra. Quando os israelitas levavam a arca, acreditavam que carregavam consigo a santidade e a orientação direta de Deus, fortalecendo sua fé e guiando suas ações. No ritual de Yom Kippur, a arca desempenhava um papel central no processo de expiação e perdão. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, simbolizando a purificação dos pecados do povo e a reconciliação com Deus. A Arca da Aliança inspira a fé dos crentes ao longo dos séculos, servindo como um poderoso ícone de devoção. Sua história e simbolismo elevam o espírito dos fiéis, lembrando-os de que a presença divina está sempre com eles, guiando e protegendo em todas as circunstâncias. A Arca da Aliança é frequentemente vista na tipologia cristã como uma prefiguração de Cristo.
Assim como a arca continha a lei de Deus, Cristo é a encarnação viva dessa lei. A presença divina que habitava na arca é comparada à presença de Deus em Jesus. Na tradição rabínica, a arca é um símbolo rico em significados e interpretações. Ela representa o centro espiritual da comunidade israelita, onde as tábuas da lei eram guardadas. Os rabinos ensinam que a arca é um ponto de conexão entre o divino e o humano, um portal para a presença de Deus. A arca também ocupa um lugar especial no misticismo judaico, onde é vista como um objeto de profunda meditação e oração. Os místicos acreditam que a arca é um veículo para alcançar níveis elevados de espiritualidade e conexão com Deus, sendo um foco de devoção e contemplação. Além disso, a arca continua a ser um símbolo de esperança para muitos. Ela representa a promessa divina de proteção e presença contínua. Mesmo desaparecida, a arca inspira fé e confiança na aliança entre Deus e seu povo, reafirmando a crença em tempos de renovação e redenção. A Arca da Aliança serve como ponto de convergência espiritual, unificando diversas tradições e crenças. Ela é um elo entre o passado e o presente, entre o divino e o humano. Sua história e simbolismo continuam a inspirar e unir pessoas de diferentes fés e culturas. A Arca da Aliança mantém um fascínio duradouro na cultura popular. Filmes, livros e documentários exploram seu mistério, capturando a imaginação de milhões. O poder e o simbolismo associados à arca transcendem o tempo, tornando-a uma fonte inesgotável de curiosidade e inspiração para diversas gerações. A busca física pela arca tem intrigado arqueólogos e aventureiros por séculos. Escavações e expedições tentaram localizar seu paradeiro, mas sem sucesso. Esse enigma arqueológico alimenta teorias e especulações, mantendo viva a esperança de um dia desvendar um dos maiores mistérios da antiguidade. A Arca da Aliança possui uma importância inegável na história israelita. Representando a presença divina e a aliança com Deus, ela foi central em momentos cruciais, como a travessia do Jordão e a queda de Jericó. Seu impacto histórico continua a ser estudado e reverenciado. Questões não resolvidas sobre a arca e seu destino final continuam a instigar a mente humana. Teorias sobre seu desaparecimento e possíveis locais de esconderijo geram debates acalorados. Essas perguntas sem resposta adicionam camadas de mistério e fascínio ao já enigmático artefato. A influência da arca na arte e literatura é profunda e variada. Pinturas, esculturas e escritos ao longo dos séculos refletem seu poder simbólico e espiritual. Desde obras religiosas até produções de ficção, a arca inspira criatividade e reverência, perpetuando seu legado cultural. A Arca da Aliança é um tema central em várias tradições teológicas, sendo vista como símbolo de aliança e presença divina. Diferentes religiões interpretam seu significado de maneiras diversas, refletindo suas próprias doutrinas e crenças sobre a comunicação e o pacto entre Deus e a humanidade. As narrativas bíblicas envolvendo a Arca da Aliança são ricas e variadas, contando histórias de milagres, batalhas e manifestações divinas. Esses relatos não apenas fascinam e inspiram, mas também oferecem uma janela para a compreensão da relação entre os israelitas e Deus ao longo da história. O mistério em torno da Arca da Aliança continua a desafiar a compreensão humana. Apesar dos avanços arqueológicos e estudos teológicos, muitas questões permanecem sem resposta. Esse enigma alimenta a fé e a curiosidade, tornando a Arca um dos maiores mistérios religiosos e históricos de todos os tempos. O legado da Arca da Aliança persiste na memória coletiva. Sua influência está presente na arte, literatura e cultura popular, refletindo a duradoura fascinação que ela exerce sobre a humanidade. A Arca representa um ponto de convergência entre fé, história e mistério, reforçando sua importância ao longo dos séculos. A Arca da Aliança é um símbolo eterno de mistério e revelação. Ela encapsula a dualidade entre o desconhecido e o sagrado, desafiando gerações a buscar respostas e compreender seu verdadeiro significado.
Sua presença na história e na fé continua a inspirar e a intrigar, mantendo viva a chama da curiosidade e devoção. A Arca da Aliança, com seu mistério e história, continua a cativar estudiosos e entusiastas. Sua influência transcende o tempo, evocando reflexões sobre fé e divindade. Muitos veem na Arca um símbolo de ligação direta entre humanidade e Deus, um relicário de esperança e promessa. Além de seu valor espiritual, a Arca também se destaca como um artefato de enorme importância arqueológica. A busca por sua localização tem movido expedições e teorias ao longo dos séculos. Cada nova hipótese ou descoberta potencial acende a chama da curiosidade e do desejo de revelação. A presença da Arca na narrativa bíblica é um testemunho de sua centralidade na fé israelita. De Moisés a Salomão, sua jornada reflete momentos cruciais na história do povo hebreu. Mais do que um objeto sagrado, a Arca simboliza a aliança e a orientação divina. Inspirando narrativas em diversas culturas, a Arca da Aliança se tornou um ícone na literatura e na arte. Filmes, livros e obras de arte exploram seu poder e mistério, perpetuando sua relevância. A Arca transcende barreiras culturais, tocando corações e mentes ao redor do mundo. Como um enigma que desafia a lógica, a Arca da Aliança permanece envolta em mistério. Sua história é um convite à contemplação e ao estudo. Representa um ponto de convergência entre o sagrado e o terreno, uma ponte entre o passado e o presente, entre o conhecido e o desconhecido. A Arca da Aliança transcende o tempo como um símbolo de união espiritual, representando o vínculo profundo entre Deus e os israelitas. Ela inspira fé e devoção, sendo um ponto de convergência para diversas tradições religiosas. Sua presença é um lembrete permanente da promessa divina e da esperança eterna. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Pérolas da Bíblia e ativar as notificações. Que sua jornada de fé seja sempre iluminada pela verdade e sabedoria das Escrituras. Até a próxima!